O Salmo 116, versículo 12 diz assim: que darei? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios feitos por mim? Esse salmo ele é escrito pelo rei Ezequias quando ele foi cercado por laços de morte. O rei Ezequias ele se defronta com a morte, com a possibilidade de morrer. Mas ele clama ao Senhor. E ao clamar ao Senhor, o Senhor o livra dos laços de morte. E aí ele vem e declara: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei todos os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. No versículo 17, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, e nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. E é isso que nós queremos fazer nessa manhã. Entrar diante do Senhor com ações de graças pelos seus muitos benefícios. Benefícios significa ato de graça. Então não é porque você merecia, é porque Deus quis, pela sua graça, te livrar, te abençoar, derramar sobre você aquilo que você tem pedido diante dele. Então, benefícios é esse ato de graça. Pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, e não são pelas suas obras, para que você não se glorie. Então, a graça é essa ação de Deus em meu favor e em seu favor, dando o seu Filho Jesus, para que através dele nós fôssemos reconciliados com Deus. E agora já não estamos mais mortos dos nossos pecados e dos nossos delitos, mas estamos livres e vivos para a glória do Senhor, porque a vida que agora vivemos em Cristo Jesus. O que darei pelos seus benefícios? Nós cantamos até uma música que diz, né? O que darei pelos seus benefícios feitos a mim? Me alegrarei, o resto eu não sei. E Deus, com a sua graça, vem e dá benefícios a nós, ou seja, bênçãos, curas, milagres, provisão, sustento. Ele levanta um que com amor e graça vem e dá um morango do amor para o pastor. Irmãos, o que darei ao Senhor por seus benefícios feitos a mim, amém? Então você começa a receber atos de graça, não porque você merece, mas porque Ele livremente deseja te abençoar, te livrar, derramar o seu amor, manifestar a sua graça. E Ele começa por um ato de amor a você, a beneficiar a sua vida. E é interessante porque benefício significa fazer algo para alguém. Então, o salmista tinha clareza de que ele havia recebido algo da parte de Deus, que Deus fez algo por ele. Mas o que foi o que Deus fez por ele? Deus o livrou dos laços de morte. Deus o livrou das suas cadeias de morte. No versículo 16, ele diz assim, 15, perdão, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas ele declara no 16, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Os laços de morte tentaram tomar ele como cadeias, mas as cadeias dele foi quebrada pela graça e pelo benefício do Senhor.
Jesus é o seu benefício. E o que daremos a Ele pelos seus benefícios feitos a mim? O amor de Deus nos dá acesso às bênçãos, à saúde, a sustento, à provisão, vitórias em meio às lutas, escapes em momentos de tribulação. Então eu quero nessa manhã, como salmista, apresentar atos de ação de graça, e eu quero te convidar como igreja a fazer atos de ação de graças comigo, ou seja, louvar o nome santo do Senhor pelos seus benefícios, por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quantos aqui estão com saúde? Benefício do Senhor sobre você. Quantos aqui estão recebendo a provisão do Senhor? Benefício do Senhor sobre você. Quantos aqui têm sonhos? Benefícios do Senhor sobre você. Quantos aqui têm planos? Benefícios do Senhor sobre vocês. Mas o que nós podemos dar pelos benefícios feitos a nós? Sabe, meus irmãos, como eu sou grato a Deus pela minha família. Amo a minha esposa, amo os meus filhos. Benefícios de Deus para mim. A perfeita expressão do que a graça pode fazer. Eu não merecia, mas Jesus me lavou, me purificou, e como ato de amor dele, ele me deu a Cris para completar a minha vida. O que darei pelos seus benefícios feitos a mim? A minha esposa é um benefício de Deus para mim. Meus filhos, 2 meninos maravilhosos, Rafael e Gabriel, bonito como a mãe, inteligente como a mãe, e o pai participou do processo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Benefícios de Deus. Meus filhos, benefícios de Deus. Como eu sou grato a Deus pelos meus filhos, por aquilo que eles fazem na minha vida, por aquilo que eles representam, por aquilo que eles vão nos surpreendendo através da vida. Benefícios de Deus para a minha vida. Como eu sou grato pela minha igreja. Cheguei aqui aos 17 anos, quebrado. Mas a igreja do Senhor Jesus, chamada Igreja Batista Ágape, me amou, me acolheu, e com os meus defeitos, com os meus erros, com as minhas imperfeições, o caráter de Cristo foi sendo moldado na minha vida, o Senhor foi tomando o meu coração. Isso aconteceu através de quem? Do Sérgio. Cadê o Sérgio? Está lá em cima. Da Eda. Quanto amor o Sérgio teve por mim, irmãos. Me deixou trabalhar no som da igreja. E ali, através desse amor acolhedor, foi me acolhendo, fui cantar no coral, depois fui cantar no louvor, a pastora Miri me deixou cantar no louvor. Os jovens, com o pastor Fernando Reis, que me acolheu como líder. Mas como eu sou grato a Deus, porque esse amor ainda reina e impera entre nós, e hoje os nossos líderes representam esse amor, a nossa igreja representa esse amor, que me tomou quando eu era um perdido, mas através da pregação do Evangelho e da pregação do caráter de Cristo Jesus formado em nós, eu pude ser transformado pelo amor e pelo poder do Senhor. Mas isso aconteceu pela igreja. Vocês são essa expressão. Vocês são essa expressão que vai nos moldando. Por isso eu sou grato a Deus pelos líderes, pelas minhas ovelhas. Ovelhas maravilhosas, irmãos, que dá até morango do amor para nós. Como reclamar? Temos só a agradecer a Deus pelos seus benefícios. Como sou grato a Deus pela vida dos nossos pastores e pastoras, que caminham conosco na pregação do Evangelho, que caminham conosco no cuidado do rebanho, que caminham conosco na pregação da palavra de esperança aos seus corações. Como sou grato a Deus pelos meus amigos. Amigos que muitas vezes me corrigem. Amigos que muitas vezes me acolhem nas suas casas. Amigos que muitas vezes nem lembram de mim. Mas eu sei que é meu amigo. E que na hora que eu tiver necessidade, o meu amigo estará lá comigo. Porque amigo não se faz somente com a presença. Amigo se faz com a oração, com a intercessão, com o cuidado. E na hora da angústia, o amigo aparece, mas ele se torna um irmão. Não é na hora da alegria, é na hora da angústia. Mas isso, e como eu sou grato, porque de um modo maravilhoso o Senhor tem estendido a sua mão sobre a minha vida.
Deus tem feito coisas maravilhosas sobre a minha vida, mas isso não é só comigo, e não é só para mim. Eu sei que o Senhor tem feito maravilhas, milagres, e tem derramado sua graça sobre a vida dos meus irmãos e sobre a sua vida. Por isso hoje nós queremos apresentar nossa gratidão pelos benefícios do Senhor feito na vida da igreja, na vida de vocês. No meio de nós há muitos benefícios sendo feitos, e nós queremos celebrar esses benefícios, glorificar, exaltar o nome do Senhor por esses benefícios. Mas é interessante que o salmista diz assim: o que darei pelos seus benefícios? E a primeira coisa que ele fala é: tomarei o cálice da salvação. Jesus é a nossa salvação, Ele é o nosso cálice, Ele é a nova aliança. Porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, nós fomos reconciliados com Deus, nós fomos encontrados, nós não somos mais perdidos, nós fomos achados pelo poder e pelo amor de Deus, porque a graça do Senhor Jesus o levou a subir naquele madeiro, e Ele se fez maldição por mim e por você. Toda a cédula de dívida que estava cravada no meu nome e no seu nome foi exposta na cruz, lá no madeiro, e agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é o cálice da nossa salvação, e nós vamos celebrar e vamos terminar celebrando pelo cálice da sua salvação. Mas ele diz mais: invocarei o nome do Senhor. Invocar significa proclamar o nome do Senhor com nossa boca e principalmente com o nosso testemunho. Se você voltar no Salmo 116, versículo 9, ele fala da importância do testemunho. Por quê, irmãos? Porque nós estamos andando na terra dos viventes, amém? Todos nós estamos andando na terra dos viventes, mas olha como ele diz: andarei na presença do... aonde? Na terra dos viventes. Então, enquanto estamos aqui, nós testemunhamos Cristo. Enquanto estamos aqui, nós louvamos e invocamos o nome do Senhor. Enquanto estamos aqui, nós damos ações de graças por aquilo que o Senhor tem feito. Enquanto estamos aqui, nós glorificamos a Deus, porque fomos promovidos em nossas vidas. Agora nós temos esperança, já não somos mais sem esperança. Nós temos uma viva e gloriosa esperança. Cristo é a nossa esperança. Nós temos um futuro garantido a nós. Nós temos um destino garantido a nós. Nós temos promessas liberadas a nós, e nenhuma delas falhará. Mas ele diz mais: cumprirei os meus votos ao Senhor. Sabe, queridos, essa questão de cumprir votos é que nós seremos pessoas fiéis. A nossa palavra será sim, sim, não, não. Pessoas que são comprometidas com a verdade do Evangelho, não simplesmente porque conhecem o Evangelho, mas porque vivem o Evangelho. E porque vivem o Evangelho, são firmes e verdadeiramente compromissadas com Deus, com a sua palavra e com a santidade do Senhor. As pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo. Não vai ver o Davi. Por mais que o Davi tenha uma boa aparência, nada pode ofuscar o brilho da glória e da presença de Deus na vida do Davi. Então o que precisa brilhar é o nosso testemunho que nós somos de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. Por isso, nós cumprimos os nossos votos, porque são pessoas firmes, que não ficam vacilando, que não ficam mancando, ora para cá, ora para lá, não, são pessoas firmadas, estabilizadas, fundamentadas e compromissadas com a santidade do Senhor. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. Então são palavras que exaltam o Senhor. Aonde? E é interessante que ele diz assim: cumprirei os meus votos no meio do povo. Então nós cumprimos os nossos votos no meio do povo, para que as pessoas vejam que nós somos pessoas fiéis ao Senhor, que nós servimos a um Deus vivo, glorioso e poderoso, e que estende a sua mão para nos abençoar e para derramar os seus benefícios sobre nós. Então nós entregamos nossas ofertas, louvores a Deus, lábios que confessam o seu nome, corações guardados por sua promessa. Enquanto andamos na presença do Senhor, na terra dos viventes, nós somos as cartas vivas, lidas e cridas. Nós somos o bom perfume de Cristo, a fragrância do seu amor. As pessoas vão
estar perto de nós e vão sentir: mas que perfume diferente é esse? O perfume de Cristo, a fragrância do amor manifestado na sua vida. Mas ele diz mais: nos átrios da casa do Senhor, ou seja, na congregação, nos alegramos por estar na casa do Senhor, no templo, na igreja, na comunhão dos santos, nos tabernáculos do Senhor, é o lugar da manifestação da sua presença. Então é nesse lugar que Deus se manifesta, é nesse lugar que nós receberemos os benefícios, é nesse lugar que nós vamos nos gloriar pelos benefícios que temos recebido da parte do Senhor. Sabe, queridos, assim como o rei Ezequias, se você já abraçou, pode se sentar, por favor. Assim como o rei Ezequias se viu face a face com a morte, mas Deus estendeu a sua mão. Quero convidar o Wagner e a Cássia, eles vão dividir o púlpito comigo agora. Mas aqueles que estão felizes pelo livramento do Senhor, glorifiquem ao Senhor. A paz e a graça, amados. Uau. Sou muito grato a Deus, né, pelo que eu passei, pela experiência que Ele me deu, pelo amor, pela graça que eu senti através da igreja, dos meus amigos, dos meus irmãos. Para quem não sabe, há 2 meses atrás, né, eu estava saindo do trabalho e fui para minha casa e acabei urinando sangue, não sabia o que era. Fui ao hospital achando que era uma coisa simples, onde tomaria algum medicamento e logo eu voltava, né? E para minha surpresa, tinha um sangramento muito grande, né? O inimigo acabou colocando um decreto de morte na minha vida, e o meu rim estava rompido. E quando nós fizemos os exames, teve uma suspeita de um tumor, e começou uma iniciativa de vários exames, né? Eles precisavam de mais informação, e eu tinha que fazer uma cirurgia muito rápida na bexiga, porque a quantidade de coágulo era muito grande. E isso foi numa terça-feira, e na quarta-feira, na terça-feira à noite, o médico... na terça-feira operou, e o médico veio conversar comigo que ele havia algumas suspeitas, né, de tumor, e que ele queria tomar algumas decisões comigo. Então eu perguntei para ele o que ele tinha de certeza. Ele não tinha uma certeza absoluta, porque ele não tinha os exames na mão, né? E eu lembro de ter falado assim para ele: vamos aguardar então na quarta-feira, onde você vai ter todo o resultado, e a gente conversa de uma forma mais eficaz. E na quarta-feira de manhã ele chegou com todos os exames, e o decreto dele é que tinha um câncer. Tinha um câncer muito grande, tinha tomado todo o meu rim direito, e que eu precisaria fazer uma cirurgia às pressas, porque eu não tinha muitas horas ou dias. Ele não sabia me determinar quanto tempo eu tinha de vida, porque tinha espalhado muito, tinha subido na aorta, na cava, e a situação era muito grave e o risco era muito grande. Aí nesse momento eu falei para ele que eu precisava conversar com a minha esposa para tomar uma decisão, porque envolvia uma parte administrativa e a vida não era só minha, né? Nesse momento eu convidei um amigo para estar junto, porque eu entendo que era uma decisão muito difícil e eu podia emocionalmente tomar uma decisão errada. Então estava eu, minha esposa e meu amigo, e quando nós avaliamos todo o quadro, nós
concordamos em fazer a cirurgia e ir para frente conforme a decisão que o médico tinha preparado para nós, né? E o mais gostoso... Ô, irmã, obrigado. O mais gostoso de tudo isso, né? Foi que quando ele me deu a notícia, eu chorei muito, né? Eu passei quase 2 horas chorando, tentando digerir essa informação que para mim era muito forte naquele momento. Mas Deus tinha colocado um servo do meu lado, que quando eu entrei no quarto ele já estava lá, e ele não entendia o porquê ele estava lá. E a todo tempo ele orava comigo, ele orava por mim. Ele não podia sair da cama dele, ele saía e vinha. E quando ele ouviu que o decreto que o médico falou, e o médico saiu, ele veio, colocou a mão no meu peito e falou assim para mim: filho, Deus tem um decreto de vida. Ele não tem um decreto de morte. O médico tem que falar porque é a profissão dele, é a função dele. E Deus gosta de documentar as coisas para honrar e glorificar o nome dele. E nós passamos essas 2 horas chorando e orando. E o gostoso de tudo foi quando nós tomamos a decisão de ir para frente, de fazer essa cirurgia. Em nenhum momento mais eu chorei de tristeza, ou eu tive medo, ou pensava que eu iria morrer, o que deixaria, né, o que faria. E em todo tempo eu só pensava no momento que eu iria sair do hospital, na minha recuperação, na minha volta para o meu trabalho, para o esporte, para a minha família. Então eu já tinha a total certeza no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, que a cirurgia seria maravilhosa, surpreendente, e que Deus usaria aquele momento para glorificar o nome dele. Então o inimigo ele tentou um decreto de morte, só que o projeto dele foi frustrado, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu estou aqui, curado, vivo, me preparando para a volta dos esportes, estou com a minha filha, com a minha família, com o meu filhão lindo. E é assim, uma coisa que me motivou muito, que me mexeu muito comigo. Eu não imaginava que eu era tão amado. Eu recebi tanto carinho da igreja, tanto carinho dos irmãos, tantas pessoas mandaram mensagem, oraram, ligaram, e até hoje eu falo para vocês que cada mensagem, cada oração, cada abraço, vocês não imaginam a transferência de amor que tem num abraço, como é bom abraçar. Isso me encorajou muito, me deixou muito firme. Eu não conseguia ter medo. Então eu me sentia que eu estava num campo muito grande e o inimigo ele vinha, como aqueles batalhas inglesas, né? E ele prepara uma cilada e quando ele dá de cara comigo, em volta de mim tem um exército muito grande. Eu me senti como o moço de Elias. Então vocês são os anjos que Deus coloca ao nosso redor e nos sustenta e nos alicerce e nos traz aqui. E tudo isso não é mérito meu, tudo isso é a graça de Deus. Todo esse amor, essa transferência, essa palpação do amor dele é a graça dele. Então eu me sinto agraciado, então eu tinha que vir aqui agradecer a Deus, agradecer os irmãos, agradecer os pastores, a igreja, né, a todos aqueles que estão nos ouvindo, porque foi uma movimentação muito grande e isso é o reino. Então sou muito grato a Deus por ter passado por essa experiência, por essa jornada que frustrou o plano do inimigo, porque ele me aproximou muito mais da glória e da honra de Deus. Amém? Quer falar? Meu motivo hoje também é de agradecer, né? Que eu posso dizer que, como o Wagner falou, em todo momento nós nos sentimos abraçados pela nossa igreja, pelo amor, pelo carinho de cada irmão aqui. Eu não posso nem citar nomes, porque seria falho da minha parte eu falar algum nome, mas eu posso dizer assim, quanto foi importante para mim isso.
de saber que tinha uma igreja do meu lado, de saber que tinha, como o Wagner falou, a gente sentia que tinha um exército orando por nós. No dia da cirurgia, vários irmãos pararam para estar orando durante a cirurgia, e isso foi realmente tremendo. Eu tive irmãs do meu lado. Foi uma semana, irmãos, no hospital, de terça a terça. E nesse período, eu tinha janta, eu tinha almoço, irmãs que levavam para mim, que cuidaram do Gabriel para mim, de mim. Então, eu só tenho a agradecer. O nosso Deus é um Deus de detalhes. E Ele realmente cuidou dos detalhes. Desde esse irmão que o Wagner colocou, que estava no leito do lado dele, para falar para ele assim: o seu decreto é de vida. Ele era um servo do Senhor, que esse Senhor, ele falava assim para nós quando ele chegou: eu não sei o porquê eu estou aqui. Eu só bati meu carro ali e mandaram eu para o hospital. E quando o Wagner recebeu o diagnóstico, esse senhor virou e falou assim: agora eu sei o porquê eu estou aqui. Porque o Senhor manda te dizer que esse decreto não é seu. O decreto que Deus tem para você é de vida. E esse irmão, olha um detalhe importante, que esse irmão, no dia que ele chegou, nós não sabíamos ainda o que estava acontecendo com o Wagner, e esse senhor falou assim para nós: se vocês precisarem de uma cirurgia, alguma coisa assim, eu quero que vocês procurem tal médico. Eu confesso para os irmãos que eu não que eu não tenha dado importância, mas eu falei, nem sei se o Wagner vai precisar de cirurgia, né? Não sabíamos ainda o que estava acontecendo. E quando foi passando os dias, as notícias vieram, as coisas começaram a acontecer, e chegou que aquele médico que o Senhor falou é o que iria estar fazendo a cirurgia do Wagner. Então, assim, Deus é Deus de detalhes. Ele já sabia de tudo, todo o decorrer ali. Então, nossa oração hoje é de gratidão a Deus por tudo que nós passamos e por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Amém.